Bom dia, 2h da manhã, sem sono. 2h36 da manhã. Tem uma oração aqui chamada oração da madrugada. Tem aqui, ó. 3 orações para buscar Deus sem cessar. Tá na fé com fé especial. Orações da madrugada. Oração, né? Levante-se e grite no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas. Derrame o seu coração como a água na presença do Senhor. É quem tem Lamentações 2:19a. É não. Então vamos ao próximo. A minha alma suspira por ti durante a noite, logo cedo meu espírito por ti anseia. Pois quando se vê na terra as tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem justiça. Isaías 26:9. Estão gostando? Primeira vez que você esse tipo de vídeo. Olhe no espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem no coração por todos os santos. Efésios 6:18. Deixa eu ver aqui. Aí, oração de madrugada. Vou ver se quando eu posso fazer, né? Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos 12:12. Se estão se enganando, vão aprender mais, né? Orai sem cessar, ó. 1 Tessalonicenses 5:17. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas 6:12. Isso aqui eu baixei na internet. Vou fazer esse vídeo explosivo. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se perdemos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos enviará, ouvirá. 1 João 5:14. Não é nossa vontade, é a vontade dele. Tem aqui, ó, versículo sobre a oração da madrugada. A oração feita durante a madrugada é um sinal de dependência da pessoa em relação a Deus. A madrugada é a parte do dia onde normalmente as pessoas estão dormindo, e por isso quem reserva a sua madrugada para orar demonstra que tem fome e sede de Deus. Vários personagens da Bíblia separavam tempo de oração durante a madrugada. O maior exemplo é Jesus, que muitas vezes passava a noite orando a Deus. Quem ora de madrugada demonstra que Deus é a sua prioridade e quer ter mais intimidade com Ele. Veja os versículos de exemplos de pessoas que investiam tempo orando e clamando a Deus de madrugada. Oração da madrugada na Bíblia. Levante-se e grite no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas, derrame seu coração como água na presença do Senhor. Levante para Ele as mãos. Tem mais aqui embaixo ainda. Em favor da vida de seus filhos que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas. Levanta a mão nesse sentido. Lamentações 2:19. Num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas 6:12. A minha alma suspira por ti durante a noite, logo cedo meu espírito por ti anseia, pois quando se vê na terra as tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem justiça. Aprendem, Isaías 26:9. Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. 1 Samuel 15:11. À meia-noite, né? Me levanto para dar-te graças pelas tuas justas ordenanças. Salmo 119:62. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Atos dos Apóstolos 6:25. Isso aqui já visto essa. Falando na igreja. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite. Salmos 63:6. 63:6, né? De noite lembro do teu nome, Senhor. Vou obedecer a tua lei. Salmo 119:55. Desigrejadas, vocês não obedecem, né? Pois estão sofrendo no mundo. Vendo aí? Obedecer as tuas leis. Venham, bendigam o Senhor. Todos vocês servos do Senhor. Vocês que servem de noite na casa do Senhor. Né, não? Salmo 134:1. Na casa do Senhor, porra, aprende. Você deve para aqui, para ir para o mundo. Fazer como deve.
E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. 2 Samuel 12:16. Agora aqui tem que são 10, mas vamos ver aqui. Oração da madrugada, vamos ver isso aqui. Normalmente passamos a madrugada inteira dormindo para estarmos renovados de manhã. E pronto para um novo dia. Quando deixamos de dormir para orar e conversar com Deus, mostramos nossa dependência da sua presença. E é um sinal de que amamos o nosso Pai. Deixar de fazer algo que queremos, né? Ou precisamos muito e substituímos para dar atenção a quem realmente merece, Deus. E se não é por Ele, você não trabalha, não arranja nada na sua vida de bom. Salmo 134, 1. Venham, bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor. 2 Samuel 2:16. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Isaías 26:9. Daqui não, mas é bom ler. A minha alma suspira por ti durante a noite, e logo cedo o meu espírito por ti anseia, pois quando se vê na terra as tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem justiça. Salmo 119, 55. Vem aqui outra. De noite, lembra do teu nome, Senhor, vou obedecer a tua lei. De novo, Atos 16:25. Obedecer a Deus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. Que coisa linda. Mesmo na cadeia, rapaz, os caras cantavam. Hino a Deus. Obrigado, Senhor. Estamos pensando, mas estamos aqui felizes. Porque obedecemos a Ti. 1 Samuel 15:11. Tá vendo? Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguia as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. É triste, né, rapaz? Obedecer a Deus. Salmo 119, 62, tá vendo? Saul tinha tudo para ser, né? Mas jogou fora. Aí Davi veio e tomou o lugar dele como rei. A meia-noite me levanto para dar-te graças pelas tuas justas ordenanças. Meia-noite não é qualquer hora que você levantar, estiver sem sono. Dê graças a Deus, mas para dar meia-noite não. Lucas 6:12. Num daqueles dias ele saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Jesus, o Filho de Deus, é quem mais orou. Hoje tem preguiça de orar meia hora. Lamentações 2:19. Levante-se, grite no meio da noite quando começa as vigílias noturnas. Uma semana de oração vai ter lá na igreja que eu frequento. Eu estou agora. Sábado, domingo é domingo da ressurreição. Igreja boa, mas não posso dizer com a igreja que eu não posso falar de igreja. Tá. Levante-se, grite no meio da noite quando começa as vigílias noturnas, certo? Derrame seu coração como água na presença do Senhor. Melhor ainda. Levante para ele as mãos, em favor da vida de seus filhos. Quem tem filhos, em favor dos filhos de Deus, está sofrendo o mundo. Filhos e filhas, né? Quem desmaia de fome nessa esquina de todas as ruas. Somos abandonados na rua, os exilados. Salmo 63:6. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante a vigília da noite, né? Tudo para Deus. Nada para ninguém aqui, não merece nada de bom de Deus, Ele nos dá o sopro de vida, condição de trabalhar, de correr atrás, tudo é Deus, não somos nós, não é mérito nosso. Nada que Deus nos dá é mérito nosso. Ele quer dar e pronto, é graça. Certo? Ele está fazendo um favor a nós, porque nós somos rebeldes, muitas vezes. Os que de madrugada me buscam, me acharão. O que isso significa? Olha, vamos ver aqui, algumas pessoas ensinam que Deus disse, entre aspas, eu amo os que me buscam de madrugada. Na verdade, essa frase não está na Bíblia, mas certamente ela é baseada no seguinte versículo, entre aspas. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Entra aqui entre parênteses, Provérbios 8:17. Esse é um dos versículos mais conhecidos do livro de Provérbios, e também um dos mais mal interpretados. Geralmente esse versículo é aplicado para se referir à prática de orar de madrugada. E não é isso. Certo? Então presta atenção. Algumas pessoas até afirmam que a frase, entre aspas, né? Os que de madrugada me buscam, me acharão. Indica que de madrugada Deus está mais atento aos que o buscam. A questão é que em nenhum momento esse texto fala sobre isso, realmente. Ninguém pode dizer que é isso não. Interpretando o Provérbio 8:17 corretamente,
não, interpretar, saber ler, aprender. Ou não lê, por falta de ler, né, não aprende. E o que sabe, desaprendeu. Desaprendeu o que foi ensinado na igreja. Para não fazer o que não deve. Em primeiro lugar, é importante saber que um princípio fundamental do livro de Provérbios é a exortação em relação à sabedoria. Nele é enfatizado como a sabedoria é essencial em todas as áreas da nossa vida. Né? O escritor de Provérbios também ensina que a verdadeira sabedoria é divinamente inspirada. No capítulo 7 ele fala sobre, entre aspas, a esposa lasciva. No capítulo seguinte ele estabelece um grande contraste. No capítulo 8 ele faz um esboço onde a própria sabedoria é personificada. Ele também indica vários conselhos sobre sua aplicação e seu valor. Ele destaca que a sabedoria nos guia, entre parênteses, Provérbios 8, 1 a 12. Diz que ela está, que ela também está, né, relacionada ao tema do Senhor, entre parênteses, Provérbios 8, 13. Enfatiza que aqueles que a possuem são conduzidos ao êxito, entre parênteses, Provérbios 8, 14 a 21. A expansão fica ainda mais profunda quando o escritor demonstra a participação da sabedoria na criação, trabalhando com o próprio Criador como um de seus atributos. Provérbios 8, 22 a 31. Aí tem que prestar atenção. Esse negócio de madrugada é sério. Não era para pedir coisa a Deus, não. É para confessar a Ele que realmente precisa dele, depende dele para viver até. Com base nesse contexto, podemos facilmente entender o significado do versículo, entre aspas, eu amo os que me amam, os que me buscam me acharão, de madrugada, né? Me acharão, pronto. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão, tá certo. Esse vídeo vai ficar um pouco grande, mas vamos prestar atenção. Veja por parte, descansa, no cafezinho, pare e continue assim. Eu amo os que me amam, aqui ó. Essa frase indica uma clara distinção de pessoas. O chamado da sabedoria se estende a todos os homens e mulheres, né? Provérbios 8, 4 a 5. A sabedoria personificada diz, entre aspas, eu amo os que me amam. Isso indica um relacionamento pessoal. Isso significa que os que a amam não serão desprezados ou desprezadas por ela. A sabedoria, né? A sabedoria cuida dos seus, mas ao mesmo tempo é ocultada dos insensatos. Insensatos também, que fazem o que não deve. Mas depois se arrepende. Se meus poderes não tinha feito, então não fizesse. Porém, nem todas, né, a amam. Amam que é a sabedoria. Nem todos possuem o coração preparado para recebê-la. Então, quem são aqueles que a amam? Interrogação. Quem ama a sabedoria? A sabedoria personificada responde na sequência da frase, entre aspas. Aqueles que de madrugada me buscam. Está respondido aqui. A sabedoria que procura desde madrugada. Se arrepende, pede perdão, peregrinação, não sai da igreja por fazer que não deve, não fica de igreja em igreja. Os que de madrugada me buscam me acharão aqui, ó. De acordo com o contexto, fica evidente que a palavra, entre aspas, madrugada, em parênteses, ou, entre aspas, cedo, em algumas versões, não indica um horário específico do dia. O significado da frase, entre aspas, os que de madrugada me buscam, simplesmente é, entre aspas, os que me procuram com diligência. Vamos aprender que é diligência, procurem no dicionário, vai ensinar não. Sobre esse contexto, o versículo 7 demonstra que quem age de forma correta e busca a sabedoria diligentemente a encontra. Portanto, o significado da palavra, entre aspas, madrugada, indica uma atitude prudente e zelosa com prioridade e prontidão. Então a frase, entre aspas, os que de madrugada me buscam, deve ser entendida como, entre aspas, buscar de forma diligente, e não como, entre aspas, buscar em um horário específico do dia. O povo mistura as coisas. Hora de madrugada não é o que estou pensando não, está explicando aqui. A sabedoria e o relacionamento com Deus. É claro que o versículo, entre aspas, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão, certo? Aí, também possuem semelhanças com declarações acerca do relacionamento com Deus. Em 1 Samuel 2,30, o próprio Deus diz, entre aspas, honrarei aqueles que me honram, mas tratarei com desprezo aqueles que me desprezam. O profeta Isaías também declarou, entre aspas, buscar o Senhor quando se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Em Isaías 55:6,
Saiba também quem foi Isaías na Bíblia, mas depois vocês pesquisam. Essa relação entre a sabedoria e a graça de Deus pode ser compreendida quando percebemos que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. O sábio, né, escreve que aquele que busca e recebe a sabedoria, aquele ou aquela, né, entenderá o temor do Senhor. Provérbios 2, 4 a 7. Muita coisa, mas vou ler. O próprio Jesus se referiu à sabedoria de Deus de forma personificada em Lucas 11:59. Alguns estudiosos também interpretam esse texto de Provérbios 17 de forma cristológica, né? Cristo, tem a ver com Cristo, realmente. Para eles, a personificação da sabedoria, de certa forma, tipifica Jesus Cristo como a revelação final da sabedoria de Deus. Isso significa que é apenas em Cristo que temos o pleno significado da sabedoria. Em 1 Coríntios 1, 24 e 30. Colossenses, não sei se é a primeira, a segunda aqui, 2 a 3. É a primeira e segunda Colossenses, mas aqui tem dizendo. Utilizando esse paralelo entre a sabedoria e a graça de Deus, podemos afirmar que a verdadeira sabedoria exige a natureza humana transformada. Nova criatura, né? Deixando a velha criatura para trás. O rebelde já não existe mais. Obedecer a Deus e pronto. Isso significa que a oferta da sabedoria só é de fato eficaz para aqueles e aquelas, né, homens e mulheres que nasceram de novo, ou que vão nascer de novo. A verdadeira sabedoria habita somente em um coração regenerado, capaz de amá-la. Quem ama a sabedoria, então faz o que Deus manda, obedece. Concluímos, vimos qual é o significado correto da frase, entre aspas, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Existem outros textos bíblicos que falam sobre exemplos de pessoas que oram de madrugada, mas definitivamente Provérbios 8:17 não é um deles. Sabe o que a Bíblia diz sobre orar de madrugada? Então vocês têm que procurar também, pesquisar. Estou lendo aqui o que eu consegui salvar. Estou fazendo vídeo de madrugada, sem sono. Sabe por quê? Porque eu, Fred Marcelo, estou aqui para ajudar vocês. Se eu não puder não ajudar, digo na igreja, olha, se eu não puder ajudar, então eu me retiro. Para atrapalhar que eu não vou ficar. Certo? O pastor olha assim para mim e fica rindo. Recife, Leão. Estão vendo aí, meus amigos e amigas, de madrugada sem sono. Que horas são essas? 2h53. 2h36 para 52 e 56, pouco tempo, né? Deu 20 minutos de vídeo. E aí? Quase isso. Vocês vão orar de madrugada como convém ou como vocês querem? Não tem que escolher horário. Deu vontade de orar porque Deus sabe como é você, alguma coisa que comanda, vai orar. Agora é o seguinte: se vocês estão afastados da igreja, são desgraçados e estão arrependidas, peçam perdão a Deus antes de orar. Primeiro peçam perdão ao Pai e ao Filho. Primeiro, finalmente, ao Deus, Jesus, que vocês crucificaram na cruz, toda vez que cometem um erro. Certo? Isso não é justo. Ele não merece de nós, não. Quanto mais você faz o erro, mais você crucifica Jesus. E pior para você. Aí que Deus vai olhar assim, tá? Vou pesar mais na minha mão sobre essa aí, ó. Aprenderam que é orar de madrugada? Às vezes eu estou de madrugada sem acordo. Eu não consigo orar de madrugada, confesso. Eu não tenho hábito. Quando você estiver com uma coisa inquietando, como às vezes eu estou aqui, sabe o meu motivo, né? Aí, Senhor, dá orientação. Não pegar um salmo da Bíblia e ler, não. Bota assim na cabeça, eu vou orar, pedir a Deus que me dê tranquilidade, entendimento. O Deus foi ruim de trabalho, hoje eu estou desempregado, não consigo emprego. A situação não fica todo mundo, mas pior estaria se Deus não tivesse controle de nada, né? Deus tem controle de tudo. Então é isso, meus amigos. Sem ficar de oração na madrugada, não escolher horário para orar. Qualquer horário, Deus está de orar, ore. Certo? Senhor, eu estou afastado da igreja, o que eu não devia, não pedi perdão, se perdoar. Eu sou uma pessoa cabulosa, uma pessoa chata. Assuma seus erros perante Deus, perante Jesus. Confesse ali, perante Ele, no escuro mesmo. Não acenda a luz, não. Eu estou acendendo a luz porque eu fazer para vocês. Certo? Então, espero que você aprenda sobre oração de madrugada, assim como eu aprendi. Porque é um aprendizado. Eu não tenho costume de orar de madrugada. Vou dizer que tem que não tem. Se torna um hábito. À medida que você vai orando, você vai tornando um hábito. Um hábito saudável. Você não vai estar orando o tempo todo para pedir a Deus para dar só para vocês para mim, né? Mas confessar aí que enquanto você está errado e quer mudar, precisa da ajuda dele. Se você errou com alguém que não devia errar, principalmente com o Filho de Deus, né? Primeiramente, peça pelo Filho de Deus.
certo? O trono da graça é a oração do justo e das justas. Né? Obrigado, atenção, bom dia, excelente quarta-feira para todos nós. A Santa Paz de Deus.